Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre o coração, né? Verdade. Eu gostaria de falar, doutor, começar falando sobre a pressão alta, né? Nós sabemos que existe aí, a gente, quando passa dos 40 anos, você já compra um aferidor de pressão, porque isso aí a gente tem que ficar constantemente acompanhando. Isso é normal? Gilmar, assim, a pressão alta é uma doença que tem muita relação com a idade, né? Então, com o avançar da idade, a gente termina tendo níveis elevados de pressão na maioria das pessoas, não todas, porque depende de outras situações também, dos hábitos, né? Hábitos de vida, hábitos alimentares e outras situações que, somadas todas, podem contribuir para o aumento da pressão. Ficar aferindo a pressão o tempo inteiro não tem uma recomendação muito clara para isso, né? Porque o que é necessário é que se faça uma avaliação, certo? Para quem tem tendência a ter pressão, tem história na família de pressão alta, que se faça avaliação precocemente, semestralmente, faça uma medida de pressão. Mas mesmo aqueles que têm pressão alta, uma vez que ela esteja controlada, esteja acompanhando direitinho, fazendo o tratamento, não há necessidade de ficar aferindo o tempo inteiro, né? Eu vejo muitos pacientes que às vezes chegam comigo e falam, doutor, eu comprei um aparelhinho de pressão e eu fico medindo minha pressão de manhã, de tarde, de noite, e meço todo dia, e tem hora que está mais baixa, tem hora que está mais alta. Mas na verdade essas oscilações elas são naturais, elas podem acontecer durante o dia, dependendo da posição que a gente está. Sem risco. Sem risco, sem necessariamente ter um risco. Se você faz um esforço físico, tem um susto, um medo, a pressão sobe ali temporariamente, mas isso não quer dizer que a pessoa tem pressão alta. Ficar com um aparelhinho em casa medindo o tempo inteiro gera muita ansiedade, gera estresse e muitas vezes não vai contribuir muito para o tratamento, né? O ideal mesmo é ir no médico, fazer a avaliação e ele vai dar a orientação, olha, faz a aferição, vamos fazer um exame de 24 horas para medir, confirmar, vamos fazer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente as medidas, não precisa estar fazendo o tempo inteiro, né? Como muitas pessoas fazem, né? Eu já fiz isso. Eu já fiz. Eu gosto até de brincar com os pacientes. Eu pergunto para eles, você usa aparelho aquele digital, né? Que é o certo. Eletrônico, você bota pilha, você tem que, né? E aí eu brinco com os pacientes, olha, seu aparelho usa pilha? Usa. Então tira a pilha e joga fora. Não precisa estar usando o aparelho toda hora. Quando a gente encontra já o nível padrão daquela pessoa, né? Basal, com o tratamento, não precisa estar aferindo o tempo inteiro. Mas é importante fazer a avaliação e, eventualmente, com uma certa regularidade, fazer aferições para verificar se ela está dentro do nível da normalidade. O senhor falou agora há pouco que a pressão alta ela é muito associada com a idade. E eu não recordo que um dia eu fui aferir a pressão, aí o atendente me falou 13 por 9. Aí eu fiquei assustado, falei, já está alta. Ele falou, não, pela idade isso é normal. É normal isso acima dos 40, 50 anos? Olha, a gente tem um padrão de normalidade que vale para todas as pessoas, exceto para crianças abaixo de 13 anos, que nesse caso você tem que usar uma tabela de referência, né? Porque a gente mede, a pressão alta é uma doença que pode inclusive acometer as crianças, então não é só exclusiva do adulto. Mas os níveis pressóricos considerados normais para todos adultos é abaixo de 12 por 8. Isso é o que é considerado normal, ideal. Agora, pressões que estão ali entre 12 e 13, ali entre 8, que é o 12 por 8 é a pressão mínima ali, né, o 8. Entre 8 e 8,5, a gente aceita, considera um limite ali, que já está começando a entrar no estágio da pré-hipertensão, que são as pressões acima de 13 até 14, a gente chama de pré-hipertensão, que é aquele paciente que já vai se tornar hipertenso em algum momento se ele não tomar cuidado. E para confirmar a pressão alta mesmo é 14 por 9 para todo mundo. Independe se tem 20 anos ou se tem 80 anos. 14 por 9 14 por 9 é pressão alta. Independente de idade. Independente de idade. E pressão normal para todo mundo, abaixo de 12 por 8. E nesse intervalo entre 12 e 14 aí, a gente vai ter um limite que a gente ainda tolera e outro que a gente vai chamar de pré-hipertensão. E aí nesse caso, precisa-se de avaliação. Não necessariamente pacientes com pressões abaixo de 14 vão precisar de tratamento. Certo. O pré-hipertenso, às vezes, ele não vai precisar de tratamento, quer dizer, que ele tem pressão 13,1, 13,2, por 8, por 8,5. Mas, se ele tem alto fator de risco, se ele tem história de família, de doença de coração, se ele tem diabetes ou outras doenças que possam favorecer o risco, às vezes você faz tratamento mesmo a pressão não estando em 14 ainda. Né? Então, esses cuidados, o médico, o cardiologista, ele vai fazer a avaliação e vai conseguir dizer, olha, precisa de tratamento, então vamos mudar o hábito, vamos tentar combinar uma coisa com a outra. Mas, para todos, em geral, pressão 12 por 8, menor que 12 por 8 é normal, maior que 14 por 9 é pressão alta, para todo mundo. Doutor, mas o senhor sabe que nós, o brasileiro, vamos dizer, o ser humano, e principalmente o brasileiro, ele sempre tem alternativa para tudo. É o chazinho, é o
o losartano e por aí afora, né? Mas eu já vi muita gente falar assim, não, minha pressão quando está 14/9 está normal. Isso é normal? Não, é como eu falei, não é normal, né? O normal é sempre abaixo de 12/8, inclusive a gente tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia há muitos anos, né? Que a campanha chama Eu Sou 12/8, certo? Então assim, é 12/8 ou menos para ser normal. Passou de 12/8, você já tem algumas alterações, e quando chega em 14/9 é pressão alta, aí sim. 13/9 é a pressão alta, está intermediária ali, né? Você está subindo um pouquinho, uma outra está dentro do intervalo normal, precisa ser avaliado, certo? E não necessariamente começar a medicação, porque às vezes você tem uma pressão ali que é 14/9, tá? É pressão alta, mas se você faz uma atividade física, você tem hábitos alimentares, melhora seus hábitos, diminui um pouquinho o consumo de sal, você normaliza a pressão, certo? Então não necessariamente vai precisar de medicação, vai precisar de tratamento, mas é interessante que para todo mundo o ideal é girando em torno de 12/8, certo? O senhor está falando aí, estou lembrando a questão até pessoal minha, né? Às vezes a pressão minha está ali 13/9, por aí eu vou, jogo um futebol, rio nas forças, né? Porque a idade já judia um pouco, mas rio nas forças, vou lá, jogo futebol, quando eu volto, eu vou aferir a pressão e falo assim, pressão de menino, 12/8. Essa relação da atividade física é importante. É muito interessante esse tema, porque assim, realmente tem uma relação direta a atividade física com os níveis de pressão. Quanto mais exercício a gente faz, né, se você pratica exercício de força, exercício que trabalha muito a respiração, tende a provocar um processo... Atividade aeróbica. Atividade aeróbica, exatamente. Tende a provocar um relaxamento maior das artérias e diminuir a pressão. Certo? Então tem uma relação. Durante o esforço, a pressão aumenta, porque é necessário que nem o coração acelerar. Se está correndo, ele vai acelerar. E quando ele acelera, a pressão vai subir durante o exercício. Mas quando você sai do exercício, a tendência é que o batimento diminua e a pressão diminua. Então fazer atividade física é uma coisa extremamente importante para quem tem pressão alta, para quem também não tem pressão alta e quer prevenir. Certo? Não é só a pressão que a gente consegue prevenir com atividade física. E para todos está indicado, exceto em situações extraordinárias, né? O paciente tem um problema na perna, tem um problema para andar, e você vai recomendar uma atividade diferente. Mas assim, no geral, atividade física para todo mundo, certo? A gente recomenda cerca de 150 minutos por semana, certo? Pelo menos, tá? Isso aí seriam, 3 dias de 50 minutos de uma caminhada acelerada, uma corridinha, uma bicicleta. Lembrando que, dependendo da idade, da presença ou não de pressão, diabetes e outras doenças, precisa fazer avaliação do coração antes de começar a atividade física. Não é para todo mundo, mas uma boa parcela das pessoas, principalmente homens ali na faixa dos 40, 45 anos, mulheres na faixa dos 50 anos, precisam previamente fazer uma avaliação para saber se está tudo bem, para poder fazer o exercício sem ter nenhum tipo de problema.